dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, estou na diretoria de movimentos sociais. Primeiro gostaria de agradecer os companheiros da executiva da UNE pela iniciativa, porque ela vai de encontro a duas questões que são importantes hoje para a juventude do PT, que é primeiro se pautar dentro da organização do partido, dentro da discussão do partido, e a outra é a gente conseguir estabelecer uma agenda dos movimentos sociais dentro da dinâmica partidária. Então ela vem de encontro a dois marcos importantes da nossa participação, da necessidade da nossa atuação política hoje, e aí eu gostaria de parabenizar a executiva nesse sentido. Acho que o Érico ele me botou aqui numa situação complicada, né? Porque ele não dividiu a fala, ele falou tudo. Mas eu vou tentar encontrar outros caminhos, porque de fato eu acho que a finalidade desse espaço é para a gente entender como a juventude do PT pode participar dessa discussão de uma maneira crítica, de uma maneira propositiva, de forma que venha a reinserir a universidade brasileira dentro de um projeto de desenvolvimento, não só econômico, mas republicano, onde as pessoas, a sociedade tenha controle público, reinserindo a universidade numa relação de diálogo com a sociedade e não do interesse do conhecimento produzido para ela mesma, entendendo que a universidade se estrutura a partir de ensino, pesquisa e extensão universitária. E, nesse sentido, a juventude do PT, eu acho que não só a juventude do PT, mas todo o campo popular democrático, a gente vem passando por um processo de amadurecimento que, num primeiro momento, com toda a discussão da reforma universitária, e devido a essa dificuldade inicial, nessa dicotomia de movimento social e governo, a gente errou, porque, num primeiro momento, a juventude do PT e assim o PT também assumiu uma postura de defesa incondicional do governo Lula, sem estabelecer os seus marcos, os seus limites, sem disputar o governo, esquecendo que na própria institucionalidade tem disputas importantes que acontecem, tem interesses que estão atrelados, sejam eles econômicos ou ideológicos, e a gente, em determinado momento, a gente perdeu o fio da meada, porque inicialmente assumimos uma postura de defesa e depois tivemos que correr atrás do tempo perdido. E aí, parte do capital político que poderíamos ter acumulado nesse processo, ele se perdeu devido a um erro inicial de postura. A reforma universitária, numa perspectiva jurídica, ela acrescenta e contribui muito para a reestruturação da universidade. É claro que ela tem os seus limites, como uma lista tríplice, que era uma bandeira histórica do movimento estudantil, e a gente não conseguiu avançar nesse sentido, mas ela não foi percebida pelo corpo da universidade, pela comunidade acadêmica, de forma material, de forma a alterar o seu dia a dia, a sua vivência dentro da universidade, seja ele docente, seja ele técnico administrativo ou estudante. E o ReUne, ele abre essa possibilidade como política de governo. É importante ficar claro essa diferença. O ReUne ele não se consolida por ser uma medida a partir de decreto com uma política pública de Estado. Esse foi um debate que não só a juventude do PT, mas o campo da esquerda vem fazendo em relação a inúmeras esferas de discussão, de construção de direito, como assistência estudantil, juventude, e no debate de educação a gente precisa que o Estado projete a curto, médio e longo prazo, e não somente a curto prazo sem discussão e sem a possibilidade de acúmulo que poderia ter se fosse uma discussão pensada de uma maneira mais estratégica. O ReUne, ontem nós discutíamos, e uma coisa ficou clara, que por já ter a característica de ser um decreto, já tem essa limitação de não se caracterizar como uma política pública. A outra questão que é importante é que não possibilita a discussão democrática e todo o acúmulo, como não só da comunidade acadêmica, mas de todo o debate dos companheiros que participam nessa discussão de educação em relação a construir os projetos de maneira a reestruturar a universidade brasileira. E isso acaba que condiciona, devido ao decreto, devido à temporalidade permitida para a adesão ou não do ReUne, a ampliação de verba, coloca as universidades, de certa forma, num desespero de
de aprovar um projeto do Reúne, sem que todo o corpo acadêmico participe. Por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, como o companheiro Rafael chegou agora, foram poucos são os companheiros. Não, o companheiro Rafael é um grande amigo e companheiro de curso, companheiro de faculdade, companheiro de partido. De nome, compartilhamos muitas coisas. Mas, por exemplo, na UF, o tempo que foi dado para essa discussão foi muito reduzido. E a postura que a juventude do PT, nesse primeiro momento, tem que adotar como necessária para qualificar o programa, para consolidar um projeto de Estado de reestruturação das universidades públicas, é uma coisa que é princípio fundamental da nossa prática política, que é a questão da democracia. E para que haja democracia, primeiro precisa existir igualdade de acesso à informação. E isso o Reúne, nesse momento, não vem, volto a dizer, pelo período reduzido que vem sendo construído, permitindo que toda a universidade discuta. Tem alguns elementos positivos em relação ao Reúne, que nas suas diretrizes, quando ele determina os arcos, na verdade os marcos, que todo projeto de reestruturação deve ser elaborado, ele garante que haja como requisito a questão da extensão universitária, mas também não determina de maneira clara, ele só cita, garante também políticas como assistência estudantil, a interdisciplinaridade, que sempre foi uma discussão para a universidade sair desse nicho de produção de conhecimento voltado para o mercado e ter uma produção de conhecimento focada para inserir o cidadão, mas também em consonância com necessidades econômicas, sociais, políticas da sociedade. A questão do aumento de vagas, quanto requisito, nos cursos noturnos também é uma questão importante, que permite acesso, principalmente a segmentos da sociedade que têm uma condição social precária, demandando necessidade de, às vezes, trabalhar para conseguir ter acesso à universidade, e a questão da permanência ligada à questão da assistência estudantil.